Me sinto honrado por ter o convite da parte do Senhor. Fiquei muito grato a Deus. Amém? Não, é uma honra, homem de Deus. Você é um homem de Deus que tem o meu respeito e o respeito dessa nação, como profeta de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Nessa hora, pastor Juarez, é justamente nessa hora que aquilo que Deus nos entregou, que a gente, como homem de Deus, a gente precisa colocar em prática em meio a uma nação que, infelizmente, né, muitos estão, mesmo sendo crentes, estão sendo apavorados estão apavorados, estão em meio a um medo tão terrível que está chegando a causar um pânico no meio das famílias. As pessoas estão com medo de até mesmo ir à rua comprar um pão. Mas, na verdade, as pessoas próprias se esquecem que, se Deus não guardar, a cidade em vão vigia a sentinela. Pastor Juarez, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. Essa geração de servos de Deus, essa geração de crentes, em meio a tudo que o senhor está vendo agora, em meio a essa situação que está acontecendo agora, você acha que os crentes eles foram preparados, estão preparados? Será que um vírus é mais poderoso do que o adversário da nossa alma? Não é sendo um ignorante espiritual, mas olhando pelo lado da fé. Na verdade, a pergunta ele é mais poderoso do que o Deus que nos guarda do adversário tão astuto como Satanás? Você acha que um Deus que nos guarda do demônio, da tranca-rua, do Zé Pilintra, do diabo, das obras dele, não pode também nos guardar esse vírus? O que o senhor tem achado dessa geração aí que está... Qual é a soma do que o senhor está vendo aí? O que essa geração de servos de Deus estão cometendo em meio a esse coronavírus aí, a reação dos servos de Deus em meio a esse coronavírus? O que o senhor acha desse momento atual da igreja? Pastor, realmente é um tanto quanto preocupante, tendo em vista que percebe-se, né, que a fé dessa geração atual não é uma fé consolidada, entendeu? Existe um medo muito grande que paira sobre a Irmandade, né? Eu realmente esperava um pouco mais de equilíbrio, né, da Irmandade, um pouco mais de perseverança, uma palavra de perspectiva, né, que emanasse da Irmandade. Realmente a gente fica um tanto quanto assustado como o índice, né, o nível de incredulidade, né, o nível, né, de pavor, de medo é notório, entendeu? É perceptível, pastor, crentes completamente desequilibrados, desvirtuados por causa da situação, entendeu? E essa questão, pastor Júnior, do crente estar desvirtuado, entendeu? Desequilibrado, é uma prova de que a fé não está aperfeiçoada. Sim. Na verdade, nós estamos vivendo um evangelho muito superficial, entendeu? Um evangelho muito de teoria. Existe somente uma teoria, né? Quando é necessário praticar a fé, né? Viver a fé, né? Enfrentar desafios como cristão, né? É notório que as pessoas começam a retroceder, a recuar. Agora, o que me preocupa, pastor, não é o fato da pessoa ter medo. O que me preocupa é o fato da pessoa ficar assombrada. Porque quando nós olhamos para o livro de Crônica, nós percebemos que Josafá estava tranquilo no seu reinado, reinava sobre Judá, Acabe era rei de Israel, e a Bíblia diz que o mensageiro veio e avisou Josafá dizendo: uma grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazon, Tamar, e Engide. E a Bíblia diz, pastor Júnior, que Josafá teve medo. Então, ter medo não é o problema. O problema é o que fazer depois do medo. Josafá teve medo e aquele medo impulsionou Josafá para a casa do Senhor. Fez com que Josafá passasse a buscar ao Senhor. Josafá não entrou em desespero. Entendeu? Ele não ficou apavorado. Aquele medo não se tornou um assombro. E é o que nós temos visto hoje. Pessoas que estão completamente perdidas em meio vendaval, que perderam o foco. E eu comentei algo outro dia e volto a comentar aqui, pastor. Se for Deus experimentando, né, a fé da Irmandade,
Se for Deus testando, né, a nossa fé, muita gente está deixando a desejar. Mas vamos estar orando a Deus, né, para que Deus possa fortalecer, em nome de Jesus Cristo, fortalecer as pessoas. Pastor Júnior, me desculpa, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer um comentário, também tecer um comentário. Seguinte, essa propagação de desgraça, tem gente que tem muita facilidade de propagar o mal. Tem gente que não tem uma palavra de perspectiva, de melhora, uma palavra de força, de ânimo. Pastor, realmente Deus está tratando com a humanidade, mas Deus cuida dos dele. Aqueles que são de Deus precisam entender que estão debaixo de uma proteção. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja brasileira. Nós estamos debaixo de uma cobertura. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso amparo. Aleluia. Então nós temos que agora manter o equilíbrio para que o mundo perceba que a nossa fé não é uma fé que fica titubeando. A nossa fé é uma fé concretizada, alicerçada, né? E que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, despertar essa geração aí, em nome de Jesus. Fala comigo, Pastor Juarez, pegando uma canja na sua linha de raciocínio, na verdade, o Josafá teve medo, mas observa que o medo dele fez ele agir. Ele convocou o povo para orar, convocou o povo para buscar o Senhor, para jejuar, mas observa que o medo que ele teve não foi maior do que a sua fé. Esse é o grande problema. As pessoas estão tendo medo, mas é um medo que está sendo maior do que a sua fé, e a igreja está sendo... Muitos crentes estão passando por chacota. A igreja, nesse momento, ela deveria se posicionar, mas, infelizmente, eu não queria nem tocar nessa tecla, mas eu vou ter que falar. Infelizmente, essa geração, eu não vou dizer, de repente, não sei a maioria, para não aqui generalizar, de fato não é, mas uma minoria, mas que está trazendo um estrago muito grande, porque essas pregações aí que tem Nutella, essas pregações aí que o crente tem medo de demônio, quando cai, as pessoas saem correndo, as pessoas... Eu já vi gente dizer para um cunhado meu que é pastor, dizendo para ele que já fazia 40 anos que não se manifestava um demônio na igreja. As pessoas achavam isso normal. Então, assim, uma geração que tem medo de expulsar demônio, uma geração que quando alguém cai endemoniado, sai correndo do seu banco, não tem autoridade. As pessoas, essa geração, pastor Juarez Tavares, essa geração parece que ela está sendo tão ludibriada que ela acha que só quem tem autoridade para expulsar demônio é pastor. Só quem tem autoridade para expulsar demônio é mestre, é doutor, é apóstolo. Não, Jesus disse, esse que vos dou poder e autoridade. A ministério ele dá para mim, deu para o senhor, deu para alguns. Agora, poder e autoridade ele dá para a igreja, para todos que são servos de Deus. Só que essa geração que está agora chora, mas não muda. Uma geração que dança, mas não muda. Uma geração que pula, roda, mas cadê o poder? Numa hora como essa, olha para cá, numa hora como essa, meu amigo, uma hora como essa que a gente já expulsou demônio, o mesmo Deus que deu poder para levantar paralítico, mandar o câncer embora, mandar o endemoniado sair, o demônio sair do corpo de alguém, é o mesmo Deus que vai nos guardar e deu autoridade à igreja para mandar esse vírus parar. A igreja tem, como o senhor disse, frisou bem, amém, se Deus amém. testando, Amém. o período vai ficar sobre o Brasil, vai ter um período probatório, mas eu acredito numa verdade bíblica. Em todo momento de caos, Deus guardou a igreja. Deus permitiu que uns partissem, Deus permitiu que uns fossem ceifados, mas a igreja foi vitoriosa. Eu não vi Pedro retrocedendo, eu não vi Paulo retrocedendo ante o ataque de Roma, eu não vi Pedro retrocedendo ante a perseguição de Roma. Pelo contrário, avançavam, iam para cima de leões, homens que não temiam a cova, homens que, segundo a história da igreja, abraçavam leões e eram devorados por eles. Agora, um vírus vai fazer eu retroceder como igreja? Não, nós temos que manter a fé. Mas, infelizmente, homem de Deus, uma geração Nutella. Eu preguei hoje aqui, eu coloquei um texto do meu vídeo hoje, o cidadão, porque eu disse que se Deus me guardasse, como Deus me guarda de Satanás, dos demônios, o cidadão aí que se diz teólogo, ainda disse que eu era um desequilibrado, um louco da vida. Quer dizer, a gente é louco por crer e acreditar que Deus pode nos livrar.
Olha que geração terrível que nós estamos Terrível. vivenciando nesta hora. Uma geração que critica quem é cheio. Sabe por quê? Conhecimento, pastor Juarez Tavares, qualquer um pode ter, filho. É só botar a cara no livro e se aprofundar. Agora, poder tem que orar, obedecer e buscar. Não tem jeito. Amém. Realmente, pastor. Agora, quando se fala dessa geração Nutella, pastor, é necessário entender, né, que existe uma resistência quanto à palavra exortativa no Brasil. Existe um público que ama a exortação e que entende que a exortação forja o caráter do crente. Mas existe um público, pastor, que prefere o coach, né? Prefere uma palavra mais melancólica, uma palavra mais adocicada. E essa geração, né, que alimentou dessa palavra adocicada, essa geração que não teve o caráter forjado por uma exortação, que não foi orientado por uma palavra forte, essa geração retrocede. Todo crente, pastor, que não foi confrontado, que não entendeu e que não recebeu uma palavra forte da parte de Deus, que não recebeu uma exortação, uma orientação, uma palavra que disciplinasse, né, que vai de encontro, né, com comportamento, esse crente não resiste à aprovação. Então, por que existe tanta gente recuando? Por que as pessoas estão recuando agora, nesse momento crucial, que a igreja tinha que se colocar na posição de igreja? Sim. Você entende? Na posição de igreja. E levantar-se como igreja, porque a Bíblia diz que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no zelador e iluminar toda a casa. Aleluia. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E a igreja é edificada sobre Jesus Cristo. Então ela tem que estar em evidência. Não é hora da igreja recuar, é hora da igreja avançar. Só que uma geração que foi sustentada, pastor, com a palavra de autoajuda, uma geração que foi sustentada recebendo o copo d'água da vitória, a rosa ungida, uma geração que foi sustentada, que cresceu, pastor, recebendo o envelope da vitória, a vassoura ungida. Essa geração não tem resistência quando os males batem na porta. E fato é, pastor Júnior, que nós temos que entender isso e anunciar. Esse mal chamado coronavírus vai passar, entendeu? E outros males virão sobre essa nação. Porque são dias difíceis. São dias que antecedem o regresso de Cristo. E a Bíblia diz que os sinais da vinda de Jesus seriam esses os sinais. Então, esses sinais são necessários acontecer, mas a igreja tem que ter postura e acreditar. É sinal de que o Messias está vindo aí. Nós não vamos recuar como noiva, nós vamos ficar de pé, clamando e dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha que nós estamos prontos para subir no arrebatamento. Esse é o sentimento que tem que possuir a igreja brasileira. Esse é o sentimento que tem que envolver os crentes. Realmente existe um medo. Realmente um medo toma conta da irmandade, infelizmente. E é por isso, pastor, que eu estou invocando, né? Convocando o povo para entrar em oração, para começar a orar, para que Deus jogue por terra essa timidez, esse medo, e que encha, né? Que encha essa geração de ousadia. Eu ainda acredito, pastor, que Deus vai levantar uma geração forte nessa nação. Eu ainda acredito que Deus vai levantar uma geração que não vai retroceder, que vai pregar a palavra com muita autoridade, que vai renunciar ao mundo e vai abraçar o evangelho de Cristo, né? Que vai abraçar a causa da cruz em nome de Jesus Cristo. Realmente, né, é uma geração que muito mimada, né? Uma geração muito intimidada, uma geração que acostumou a ser paparinho, que acostumou a ser adulado. Eu gosto de dizer, pastor, que essa geração, ela paga para não ser exortada. Ela prefere pagar que receber uma exortação, né? Ela prefere viver na prática do pecado que ser confrontada pelo Deus da santidade. Mas agora a gente percebe-se que quem foi confrontado e quem recebeu o confronto de Deus, aleluia, permanece, pastor. Quem recebeu o confronto de Deus vai passar de cabeça erguida. Na verdade, pastor Juarez, estamos vivendo um momento que vai chegar um momento no Brasil, parece que vai ser pecado pregar contra o pecado, né? Já está caminhando para esse ponto. Já está quase chegando a pregar contra o pecado. Hoje já não se pode mais falar em línguas estranhas, já não se pode mais sentir a graça de Deus em alguns lugares, que acho que você é desequilibrado. E só uma ressalva aqui, Juarez, para ninguém distorcer a nossa palavra, para ninguém tentar distorcer a nossa palavra. A gente não está aqui questionando as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão se resguardando em casa. Justamente. As autoridades que Deus constituiu, não estão desobedecendo elas. Não pode ser algum. Tanto que está eu e ele aqui. Pastor,
Nós estamos dentro de casa. Apesar de que eu tenho um questionamento para fazer para as autoridades. Por que no carnaval se distribui camisinha? Entendeu? Para o povo adulterar, prostituir. E por que agora, nesse momento crucial, que precisa da igreja de joelhos dobrados, por que o Estado não patrocina kit de proteção para os crentes? Então, já que é para se proteger, nós vamos então fornecer álcool gel e máscara, para que a igreja permaneça aberta. Porque patrocinar, entendeu? Para o povo orar, ninguém quer patrocinar. Mas para patrocinar para pecado, querem patrocinar. Com certeza. Querem entrar na igreja, fechar a igreja para o carnaval, pastor. Ninguém parou. Por que ninguém bate de frente? Foram falar justamente carnaval, então, justamente depois do carnaval. Vieram comentar. Então, reverendo, só para concluir... Essa inversão de valores, né? Só para concluir esse pensamento, para ninguém distorcer depois, a gente não está questionando as autoridades e estamos aqui na nossa quarentena. O que a gente está discutindo aqui é justamente o medo da igreja, o pânico. O mundo sentir, pastor Juarez, o mundo sentir, tudo bem, é um mundo. O mundo não tem Cristo. Mas a igreja que se diz firmada na rocha, um desespero, gente sem querer ir na rua, gente desesperada, olhando para o lado, olhando para o outro. Juarez, eu não sei se a minha fé está muito lá em cima, eu não sei o que está acontecendo. Ô, glória. Eu vou falar glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu posso me precaver com a máscara, mas, meu irmão, se Deus não me guardar, não é uma máscara que vai me livrar, não. Ela pode me inibir, mas não é uma máscara. É o próprio Deus que pode fazer isso. Então, pastor Juarez, eu tô focado na Bíblia. O Deus, amém. Lá no Êxodo, o que o Senhor diz? Bota o sangue nos umbrais da porta, fica dentro de casa, porque à meia-noite vai passar o anjo da morte, e quem tiver com o anjo, o sangue nos umbrais da porta, a morte... A casa que não tiver, a porta que não tiver, o anjo entra lá dentro e vai matar o primogênito. Então, a casa que tinha, que obedeceu, não entrou. Se eu estou na obediência, se eu estou em Deus, não vai entrar, pastor. Não vai entrar. Pode amém. Até, é como eu falei, não somos, ninguém aqui é super crente, mas também eu acredito no que está na palavra. Deus deixou. Pastor, Deus deixou Tiago morrer num dia e livrou Pedro no outro. Justamente. Aí alguém vai usar argumento assim, não, mas fulano de tal pegou meu irmão. Deus permitiu, mas Deus pode me guardar. O senhor não concorda, em nome de Deus? Permitiu um, mas plenamente, concordo plenamente. Então, essa geração está precisando de palavra, reverendo. Está precisando de Bíblia. Pode falar. Pastor Júnior, eu creio que o comportamento que Deus espera da igreja é o seguinte. É o comportamento semelhante de Misael, Ananias e Azarias, perante a fornalha acesa 7 vezes mais. Se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, também nós não prostraremos. Isso. Entendeu? Se Ele nos livrar, glória seja do nome do Senhor. Se não nos livrar, também nós não nos prostraremos. Ele é Deus. Ele é conhecedor. Ele sabe todas as coisas. Aí. Então, o que mais me preocupa hoje, pastor Júnior, é a questão do equilíbrio, esse desequilíbrio que existe. Pastor, eu volto a dizer isso aqui, chefe. O desequilíbrio é uma prova de que a nossa fé não está aperfeiçoada. Nós não temos convicção, tá, de que estamos no centro da... Toda pessoa desequilibrada, falando que ela não está preparada, que ela não está pronta. O desequilíbrio é uma prova de que o sujeito não está preparado. A fé não está consolidada. Perceba comigo, pastor. Quando Paulo, naquela viagem missionária, né, a Bíblia Sagrada diz, pastor, que um vento chamado Euroquilão deu contra a embarcação. Isso. A Bíblia diz que Deus já havia avisado a Paulo que aconteceria esse naufrágio. Paulo já tinha orientado o timoeiro dizendo que assim ocorreria. Não deu credibilidade. O vento deu com ímpeto contra a embarcação, o barco quebrou. A Bíblia diz que Paulo e alguns prias detentos chegaram até a terra abraçados em madeira. E o doutor Lucas vai notificar esse evento. Lucas diz da seguinte maneira, que quando chegaram em terra firme, descobriram que a ilha chamava-se Ilha de Maltas. E ele diz, os bárbaros nos receberam com singular humildade. E por causa da chuva que caía e do vento que fazia, do frio que fazia, nos acolheu a todos.
E a Bíblia diz que Paulo, porque estava molhado, ele decidiu pegar alguns gravetos e atirar ao fogo. E quando Paulo atira o graveto ao fogo, pastor Júnior, a chama encandece. Ó, pega aí, chefe. Já tinha fogo na tenda, só que o calor não incomodava a víbora. Pouco calor não incomoda a víbora. Pouco calor, não... Ó, pastor, porcelanato não incomoda a víbora. Teto rebaixado de igreja não incomoda a víbora. Microfone Shure não incomoda a víbora. Aleluia. Carro importado, terno slim não incomoda a víbora. Anel no dedo não incomoda a víbora. O que incomoda a víbora é fogo, é alma incandescendo, é alma incendiada, Aleluia. é alma repleta na macalacé, é alma cheia da presença. Aleluia. A Bíblia diz que tinha fogo na casa. Só que Aleluia. o calor, pastor, aquele calor dava para a víbora conviver. Tem gente convivendo com a temperatura da igreja brasileira, no altar em adultério, no altar prostituindo, cantando e com gambiarra, pregando e deturpando a noiva do cordeiro. Verdade. Porque o fogo está baixo. Porque tem fogo, pastor, mas o fogo está baixo. Entendeu? Tem pouco fogo. Me falaram hoje assim, pastor, antes de entrar ao vivo, me ligaram e falaram assim, ó, você toma cuidado com o que você vai falar, porque o povo quer ouvir uma palavra mais doce, mais tranquila. O povo tá quebrantado. Você precisa melhorar. E por isso que eu iniciei a live aqui calado, porque eu falei, eu vou tentar. Mas eu falei, o pastor me chamou sabendo, se fosse para chamar outro, ele chamaria outro. Você me chamou. Eu tô com liberdade? Posso falar? Pode. Posso falar? Prega. Deixa Deus Aleluia. como sempre. Não, se o senhor me convidou, né, eu vou crer que... Eu fiquei muito grato pelo convite, pastor. O senhor é benção, você é homem de Deus, eu te amo, viu? Te amo, Deus é fiel na sua vida. Glória a Deus também. Mas vamos lá, pastor. Então, tinha fogo na tenda, só que o calor não incomodava a víbora. Pastor, coreografia não incomoda demônio. Verdade. Teatro não incomoda. Igreja, olha bem, crente que crê em horóscopo, crente que consulta o signo, rapaz, pelo amor de Deus, crente carnavalesco, isso não incomoda. Tá entendendo, pastor? Isso não incomoda. Verdade. Crente que não vive sem o copo d'água em cima do receptor, isso não incomoda. É pouco, chefe. É pouco fogo. Eu vou maciar aqui. Mas vamos lá. Não, deixa. Vai. Entra, deixa Deus te usar. Eu quero que você me convida de novo, tá? Entra. Mas, meu pastor, o que acontece? Havia pouco fogo. Paulo, então, decidiu aumentar a lenha, colocar lenha. Quando Paulo colocou lenha, pastor, como o senhor conhece o texto, nós temos ciência disso, a chama encandeceu. A lenha é o combustível inflamável que mantém o fogo aceso e que aumenta o poder de diâmetro da chama aquecer a tenda. Lenha aqui é palavra. Pouca palavra, pouca manifestação do Espírito Santo. Ô, glória. Pouca Bíblia, não tem revelação na igreja. Pouca Bíblia, não tem profecia. Pouca Bíblia, não tem batismo com o Espírito Santo. É por isso que o diabo está tirando a palavra da igreja. Pastor, o diabo começou a agir diminuindo o tempo da palavra. Verdade. E colocando nos pregadores o sentimento de brigar por quem prega mais. Verdade. Quem é mais usado, né? É quem é mais cheio. Está preocupado em ter uma mensagem nova para poder mostrar que eu tenho uma revelação diferente. Mas por que eu vou mudar a mensagem se o povo não mudou a conduta? Como é que eu vou mudar de mensagem se o povo não mudou o comportamento? Nós temos aqui mais de 5.000 pessoas nos ouvindo aqui agora. Então, ouça o que eu vou dizer aqui. Eu não posso mudar a mensagem se a igreja brasileira não mudar o comportamento. Eu vou pregar contra a lascívia, vou pregar contra adultério, contra a prostituição, contra crente bebendo, crente jogando, porque o comportamento não foi alterado ainda. Quando o comportamento mudar, nós vamos mudar a mensagem. O remédio tem que ser aplicado de acordo com a enfermidade. E se a enfermidade que está atingindo a igreja brasileira é lascívia, vamos aplicar um veneno, um remédio em cima.
Se a enfermidade que está atingindo a igreja brasileira é a imoralidade, vamos aplicar em cima. Porque o remédio tem que ser aplicado em cima da enfermidade. Mas voltando ao raciocínio de Paulo, meu chefe. Paulo agora colocou lenha. Quando Paulo colocou lenha, o fogo aumentou. Quando o fogo aumentou, a víbora, a Bíblia diz assim, a víbora fugindo do calor. Pastor, víbora não suporta crente que ora. Víbora não suporta crente que anda com o joelho dobrado. Víbora não suporta. A Bíblia diz que a víbora, fugindo do calor, ela vai acometer a mão de Lucas? Ela vai acometer a mão dos bárbaros? Não. A víbora vai atacar quem colocou lenha. Outra coisa que eu quero deixar para o senhor aqui, pastor. Aleluia. O diabo não ataca quem prega uma mensagem de autoajuda. O diabo ataca quem prega uma mensagem de conserto. Guarda isso. Com certeza. O diabo não ataca quem quer tirar dinheiro do povo. O diabo ataca quem quer tirar o povo do inferno, ô glória. O diabo não ataca quem quer o mundo na igreja. O diabo ataca quem quer tirar o mundo de dentro da igreja, ô glória. O diabo só ataca quem está fazendo a diferença. O diabo não ataca quem faz a vontade dele. Como Paulo estava jogando lenha e como o fogo aumentou, já vou terminar meu raciocínio aqui. A víbora comete a mão de Paulo. A Bíblia diz que quando a víbora cometeu a mão de Paulo, Paulo perdeu o equilíbrio? Não. Paulo saiu gritando pela tenda? Não. Paulo correu e pulou na água de novo? Paulo amaldiçoou porque chegou na ilha de Malcos? Não. Paulo sacudiu a víbora no corpo e se manteve na posição de servo. Pastor, o nosso comportamento prega para os nossos vizinhos. E quando ele caiu na água também, ele não ficou desesperado. Não ficou, não. Manteve Não ficou, não. Ele acreditou. Então, pastor Juarez, então, não só apenas uma vida de fé, mas uma vida de equilíbrio emocional e psicológico é muito importante numa hora como essa. É por isso que a igreja está sofrendo também, de fato. E só pegando uma canja aí, pastor Juarez, Deus, nesse momento que a gente está vivendo agora, de tudo que o senhor falou aí, é interessante também, porque a serpente mordeu a mão de Paulo. A dor ele sentiu. A dor, Deus não livrou ele da dor. Mas o veneno o Senhor não deixou fazer efeito. Então, aleluia. Estamos vivenciando agora um momento de dor. Né? Vamos ver gente perdendo a vida, muitos aí também sendo limitados nas suas ações. Estamos vivendo um momento de falta de dor, de preocupação, mas Deus vai nos livrar do veneno. Deus vai nos livrar do veneno como livrou Paulo. Amém. E é interessante, pastor, que a Bíblia diz que Deus jogou ele, Paulo jogou a serpente no fogo e ela morreu. O mesmo fogo que aquecia Paulo foi o mesmo que matou a serpente. Aleluia. Aquilo que serve para nos aquecer é aquilo mesmo que vai fazer Satanás retroceder e sair em nome Amém. de Jesus. Aleluia. É nisso que eu creio, homem de Deus. Aleluia. Oh, glória. É nisso que eu creio. É nessa hora que esse evangelho de poder tem que ser pregado. Aleluia. É como o senhor acabou de falar agora. É esse evangelho que tem que ser pregado, porque esse evangelho Nutella, onde não se prega mais contra o pecado, contra a mentira, contra o adultério, porque os pregadores que pregam contra isso, parece que eles se tornam alvos, não só de Satanás, mas de línguas maledicentes, línguas mentirosas, línguas aonde parece que tem prazer de querer ver um pregador como eu, um pregador como o senhor, abatidos, caídos, porque na verdade a gente não está pregando para disputar com ninguém. Deus nos levantou nessa hora derradeira para pregar o evangelho genuíno. Nós não estamos carregados de muitos conhecimentos, mas uma coisa a gente sabe. A gente é carregado da palavra de Deus pura como ela é, pregamos do jeito que ela é, do jeito que está escrita. Pregamos um evangelho simples, sim, mas pregamos um evangelho cristocêntrico, pregamos um evangelho onde Cristo é o centro, não antropocêntrico, onde o homem é o centro da mensagem, não, onde a glória converge nele, porque toda mensagem que é pregada, onde a glória não converge em Cristo, não é mensagem
massagem para ego humano, mas quando nós pregamos o evangelho bíblico, cristocêntrico, aonde Cristo é glorificado, aí não tem jeito, aí Satanás não reina, aí Satanás retrocede, aí Satanás tem que pegar sua falange e retroceder. Pode ter certeza, pastor Juarez, temos muita gente que está com medo, mas Deus levantou um homem como o Senhor, Deus levantou homens nessa nação para botar o dedão na cara de Satanás e dizer que ainda há um Deus poderoso que está no controle de tudo, e homens que Deus tem levantado para encorajar a igreja brasileira nessa hora final. A igreja não vai retroceder, e a igreja, quando passar esse coronavírus, ela não vai ser chacoteada. A igreja não vai servir de chacota, porque Deus tem levantado homens, e se Deus permitiu eu entrar nessa live, pastor Juarez estar aqui, é para dizer para você, anima-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor que te chamou para esta obra. É verdade. O Senhor que te garante. Não é isso, homem de Deus? Aleluia. É verdade. É verdade. Aleluia. 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 Creia, meu irmão. Creia, Deus está na frente. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Deus não vai deixar de forma alguma a igreja ser envergonhada nesta hora final. A gente, é nessa hora que a gente tinha que pegar esses pastores que estão aí ensinando o que não deve, ensinando apenas a parte da terra. E a hora que a igreja precisa de poder, a hora que a igreja precisa de se posicionar, a maioria não se posiciona. Estamos, de fato, irmãos, sendo envergonhados diante de uma situação que aonde nós, como igreja, deveria se posicionar nessa hora final e dar com as duas mãos na cara de Satanás e dizer que, como ele nunca fez gracinha na igreja primitiva, ele poderia matar, aleluia, ele poderia perseguir, mas quanto mais matava, mais tinha esse ânimo de pregar. Agora, não é uma situação como essa, pastor, mas a gente nunca viveu isso, é novo para a gente. Elias também nunca tinha visto o fogo do céu cair e falou que ia cair fogo. É verdade. É a verdade. fé me faz crer, pastor Juarez. Aí tem um monte de bobão aí dizendo, não, minha fé é racional, a fé é transcendental. A fé transcende esse momento. Eu tenho me falaram isso também, a fé tem que ser racional. Toma cuidado. Não, ela é transcendente. Não. Isso amém, transcendente. Eu creio assim também. Eu creio essa geração aí, é isso que eles estão ensinando para o povo. É essa geração aí que está... É um povo que fica recolhido dentro de casa com medo de sair. Daqui a pouco está depressivo, com medo de um vírus. Você acha que se o vírus estiver de pé, se o vírus sofrer uma mutação, de repente, Deus me livre e guarde, não entra dentro da janela do seu quarto, da sua casa? Entra. E quem é que vai te guardar? É o Senhor. É o Senhor que vai guardar a gente. É Deus que vai guardar. Eu acredito, pastor Juarez, eu acredito que esse momento da igreja brasileira, eu acredito que é um momento muito interessante, porque é nesse momento que a gente está mais com as nossas esposas, que estamos mais com os nossos filhos, podemos interagir mais, é verdade, podemos orar mais, podemos amém, ler mais. Isso é verdade. O momento de buscarmos a Deus para a glória e honra do nome do Senhor. Pastor Juarez, fala para essa nação mais um pouco. Essa pastor, nação, ela não, a igreja, não falo nem para a nação, mas para a igreja, qual é o melhor posicionamento que a igreja tem que tomar agora nessa hora de advertência? Até porque eu acho que o que define agora, uma palavra que vai definir essa live aqui, eu acredito, dentre tantos aqui, mas um raciocínio que vai definir essa linha que nós estamos traçando aqui. Mateus 7. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelho eu um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Descendo chuva do céu, transportou os rios, encheu os rios e bateu naquela casa com ímpeto, mas aquela casa não caiu porque estava sobre a rocha. Todavia, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, assemelhou eu ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, desceu chuva, encheu os rios, bateu naquela casa com ímpeto e ela caiu. A verdade é o seguinte, se você pegar o capítulo 7, você vai ver que é a mesma prova para quem está na rocha e para quem está na areia. A mesma. Desce água, chuva, transborda os rios, bate na casa com ímpeto. O que vai definir a estrutura da casa. É a estrutura. E é justamente o que está acontecendo agora.
O que vai permanecer agora é o crente que tem estrutura. A Amém. prova está vindo para todo mundo, está vindo para quem busca, para quem não busca, para quem é crente, para quem não é crente. Mas só vai permanecer quem está na rocha e quem tem estrutura. Não é isso, homem de Deus? Estrutura, justamente. Eu creio assim também, claro. Pastor, voltando àquela questão de Paulo, né, nas suas inúmeras viagens missionárias, né, naufrágios, perseguições, açoites, eu quero também trazer memória aqui, pastor, um evento que acontece com Paulo quando ele sobe em Éfeso, né? A Bíblia diz que Paulo ali em Éfeso vai ter um conflito muito direto com Demétrio, né? A Bíblia diz que Paulo ele vai questionar a venda dos nichos de Diana e vai orientar o povo que os nichos de Diana não têm poder. E por este motivo, Demétrio agora, juntamente com alguns outros oríficos, vão começar a perseguir Paulo e vai tentar ceifar a vida de Paulo. Porque Paulo está pregando contra o mercado de Demétrio, né? Demétrio disse que o lucro dele ia diminuir com a pregação do apóstolo Paulo, com a mensagem que Paulo estava levando. A mensagem que Paulo levava estava abrindo os olhos dos crentes, a ponto dos crentes largarem a idolatria dos nichos de Diana e serem libertos daquela opressão. Mas só que Demétrio queria que o povo continuasse preso à idolatria, continuasse comprando os nichos para que ele pudesse continuar tendo o seu comércio dentro do templo. Pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Algo que é perceptível na igreja brasileira. Deus quer mexer no clero. Deus não tem compromisso com dinastia. Deus não tem compromisso com família. Deus não tem compromisso com parentela. Deus está cansado desse conchave na igreja brasileira. Se eu entregar a presidência, eu passo para o meu filho. Se não for meu filho, vai ser meu genro. Se não for meu genro, vai ser meu primo. Então não tem ninguém que possa entrar se não for da minha família. Agora, por que tem que passar de família para família, pastor? Sabe por quê? Porque a teta é boa. A verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. Eu vou aproveitar que eu estou aqui de uma vez, eu vou fazer a barba e o bigode, entendeu? Porque a teta é boa. Pastor, o sistema feudal está implantado novamente na igreja brasileira. O feudalismo está dentro da igreja brasileira. A urgência está dentro da igreja brasileira novamente. O voto de indulgência está dentro da igreja brasileira. O sistema feudal está dentro da igreja brasileira, infelizmente. Com certeza. Então, quando Deus começa a usar profeta para advertir a igreja concernente, entendeu? Concernente essa realidade, entendeu? Essa realidade, o sistema começa a tentar te empurrar. O sistema te oprime porque ele não quer ser confrontado. E quando você confronta o sistema, algumas portas na terra fecharão para ti, mas a do céu permanecerá aberta. Bacalacé. Aleluia. Aleluia. Anamassúria, alabacalabassúria. Aleluia. Viu? Eu não tenho nada contra, pastor. Eu entrei aqui entrei nessa linha de raciocínio aqui porque eu passei a noite pensando nisso. Eu não tenho nada contra. É verdade. Eu não tenho nada contra filho de pastor ser pastor. Eu não tenho nada contra primo de pastor ser pastor. Eu tenho contra a pessoa não ter chamada e assumir a igreja por causa do sistema. Eu tenho contra a pessoa ser consagrada, ser posta na cadeira um pouquinho elevada, porque faz parte do sistema, está na fileira familiar, entendeu? Só que, pastor, Deus vai quebrar a dinastia na igreja brasileira. Deus vai quebrar a dinastia. E, essa geração é uma geração fraca por causa do apadrinhamento dentro do templo. A igreja brasileira está cheia de apadrinhamento. E por causa do apadrinhamento, se omite a verdade, se nega o evangelho genuíno. Para não ferir alguém que é bonzinho, eu nego a palavra da verdade. Para não magoar um grupinho que gosta de fazer o que quer na igreja, eu nego a palavra da verdade.
para não perder alguns empresários, eu nego a palavra da verdade. Aí se constrói crente sem caráter, crente sem equilíbrio, crente que não suporta prova, crente que não suporta tribulação. Mas em nome de Jesus Cristo, a dinastia será quebreja brasileira. Em nome de Jesus. Pastor, haverá uma reforma nos púlpitos do Brasil para a glória de Deus. Aleluia. Haverá uma reforma nos púlpitos. Eu não digo no altar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas haverá uma reforma nos púlpitos do Brasil, em nome de Jesus. Eu faço das palavras do pastor do Braz a minha palavra. Haverá uma reforma em nome de Jesus Cristo. E se tiver de matar, Deus vai matar, né? Deus ainda mata, Deus continua fazendo a mesma coisa. Continua. A obra é dele. E Se tiver agora... de tirar, Deus vai tirar. A obra é dele e as pessoas estão achando que igreja é empresa. Na verdade, a igreja do Senhor, não é uma empresa que a gente faz o que quer, faz da maneira que a gente quer. Não, nós estamos ali. Eu não sou um pastor de igreja, mas eu sei que se um dia eu me tornar um pastor de igreja, eu sei que eu vou estar cuidando daquilo que não é meu e tem que cuidar com muito zelo. Amém. Muito zelo. Glória a Deus. Aquilo que Deus me entregou para cuidar, que é a noiva dele. Então, muita gente vai pagar um preço caríssimo. E o que mais me entristece, pastor, eu vou pregar, eu vejo as igrejas cheias de apetrecho. Sabe por quê? Porque não tem oração, não tem uma adoração que é de fato para Deus. A igreja está tão confundida, a igreja está tão sem norte, que eu vejo gente dizendo assim, poxa, vamos cantar um louvor, vamos ensaiar um louvor para a igreja. Não se canta louvor para a igreja não recebe louvor. Quem recebe louvor é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Aí outro dia alguém me questionou, mas se a igreja não recebe louvor, por que ela sente? Lógico, porque é um corpo que está ligado à cabeça. Então, se está ligado à cabeça, se a cabeça recebe, o corpo vai sentir. Mas o louvor é para ele. Aleluia. Porque a igreja precisa de alimento, e alimento é a palavra. O corpo precisa desse alimento. Então, o que mais me entristece é saber que tem altares sem poder, sem oração, e para poder preencher essa lacuna da pouca palavra, do pouco poder, da pouca oração, aí entra naqueles méritos de colocar uns que coloca no culto para encarar 2 horas. É muito triste saber o que está acontecendo agora na nação brasileira, muito triste, mas Deus levantou o Senhor, Deus levantou a mim, Deus levantou outras pessoas com coragem para pregar nessa hora final, para despertar essa nação. Eu creio, se não deixar a gente pregar também na igreja, a gente prega na rua, não tem problema. A gente vai Amém. Não tem problema. Pastor, mas eu quero deixar uma palavra aqui antes de o senhor termine aí. Espero que o senhor fique mais um pouquinho aqui. Vamos ficar mais um pouco aqui. O papo tá bom com o senhor. Eu gosto de conversar com o senhor. Mas, pastor, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos. Esse período, irmãos, né? As autoridades, tudo quanto as autoridades passaram para que vocês possam, para que vocês cumpram, né? Eu falei isso ontem, volto a falar hoje. Nós não estamos aqui te incentivando a deixar de cumprir, né, as normas das autoridades, da Polícia Militar, Polícia Civil, né, das nossas lideranças políticas, né? Sim, você tem que cumprir, sim. Se for preciso, lava a sua mãozinha, passa o álcool na mão, né? Com certeza. Se mantenha na quarentena, né? Respeita as normas. O seu direito de ir e vir está sendo privado, mas é para o seu próprio bem, né? Não é ninguém tentando de ter a sua liberdade que está enganjada na Constituição. Esse direito está sendo privado agora para que o mal maior não te alcance, mas não coloque a sua fé nessas coisas. Amém? Fique com a sua fé voltada em Deus, sabendo que quem cuida de você é Deus. É o Senhor que vai aplacar esse vírus. É o Senhor que vai trazer dias melhores para nós. É o Senhor que vai dar paz. E eu quero aqui, né, deixar aqui também o meu pedido para os irmãos, né? Nós temos mais de 5 mil pessoas aqui que estão assistindo essa live. Eu quero deixar aqui meu pedido. Quando você for orar, ore por aqueles que estão, pelos detentos, né? Por aqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias. Ore pelos idosos, pelos asilos. Ore por aqueles que são desprovidos de um lar, que não tem uma casa, que moram embaixo da ponte, né? Lembre dessas pessoas que estão padecendo nessa hora, passando por dificuldade, né? Que não tem um teto para poder, né, se proteger.
Comece a clamar, clame para que Deus possa ter misericórdia, né? Vamos orar pelos 27 em geral e também clamar pela humanidade, para que Deus tenha misericórdia, né? E se nós clamarmos a Deus, né? Ele vai ter misericórdia, ele vai atender a nossa oração, né? A graça de Deus vai alcançar essa nação. Eu profetizo, irmãos, em nome de Jesus. Eu profetizo que dias, essa igreja está na terra. Aleluia, a igreja está na terra. A igreja, ela representa a pessoa de Jesus na terra. E Deus não vai abandonar sua noiva. Enquanto estivermos aqui, Deus vai cuidar dessa terra. Essa terra, a ira de Deus não foi derramada por completo sobre essa terra, porque a igreja está na terra ainda, né? O único prazer que Deus tem na terra é a igreja. Quando Deus olha para a boate, ele sente nojo da boate. Deus olha para o carnaval, ele sente nojo do carnaval. Deus olha para os bares lotados, ele sente nojo. Mas quando Deus olha para a igreja, ele sente prazer. A igreja é a noiva do Cordeiro, né? Então, se a noiva clamar, né? Se nós entrarmos em oração, se começarmos a clamar a Deus, ele vai aplacar, né, essa enfermidade, esse vírus em nome de Jesus Cristo. E a vitória nos será dada em nome de Jesus. Então, mantenha o equilíbrio, tá, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé, saiba que Deus está no controle. Tenha postura de crente. Agora é hora de você ter postura de crente, ter bastante equilíbrio, né? Não retroceder, não negar sua fé, ficar firme, porque nós vamos sair dessa aí, em nome de Jesus Cristo, glorificando o Cordeiro. Pastor Júnior. E tem que se cumprir o que está em Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. É nessa hora que a gente tem que realmente mostrar quem é quem nessa hora, mostrar que somos luz nesse mundo de trevas e somos esperança nesse mundo desesperançado. Pastor Juarez Tavares, uma ressalva muito interessante. Eu acho que esse é um momento também desse servo de Deus que está dentro de casa, procurar, começar a orar, começar a ler a palavra. É um momento que você vai se encher da presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo aqui, se ela é uma pessoa que vive debaixo de medos, vive debaixo de sentimentos terríveis que assolam a sua vida, a sua casa, eu acredito que se ela passar a orar, ela começar a ser cheia da presença do Espírito Santo, ela vai ser transformada numa outra pessoa, ela vai saber que aquilo que a gente está pregando aqui é real. Nem eu e nem o senhor, ninguém aqui é nenhum super crente. Só que se você leva uma vida cheia do Espírito Santo, você é diferente. Você é diferente. É verdade. Há muita diferença para um crente vazio com um crente cheio. Há muita diferença. Elias era um homem tão cheio de Deus que ele desafiou 850 profetas. Não foram só os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas do Deus de Acera. Então o homem era cheio demais. Era cheio da graça de Deus. Então um homem cheio, ele faz coisas absurdas. Que quando chega na mente de um homem vazio, que só tem apenas o raciocínio lógico para explicar o que está ao redor dele, é lógico que vai bater de frente. É lógico. Não adianta, filho, ter a mente cheia e o coração vazio. É um Nicodemos da vida. Jesus falou, eu te falo das coisas materiais e tu não sabe me explicar. Se eu te falar das espirituais, você não vai saber me explicar mesmo. Então, é uma geração que está agora, que é uma geração de fato, que, infelizmente, o pastor Juarez, essa geração chocar muita gente aqui, é uma geração hoje, que está no nosso meio, que a gente sabe logo que está em cima do altar, é uma geração de Marta. Sabe qual é a geração de Marta? É a geração que Jesus chegou para ela e disse, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela abriu a boca e disse, eu sei. Jesus falou, não, mas quem está falando contigo é o eu sou. Meu Deus. Então, essa geração hoje é a geração que quer substituir o eu sou pelo eu sei. Meu Deus. É a geração que chega em cima do altar, em cima do altar e só passa informação. Vai para o Google. Lógico, é uma fonte de pesquisa? É. Mas a maioria das mensagens nasce de informações do Google. As grandes mensagens, elas nascem no joelho. Aleluia. Na leitura, na oração, cavando, como se diz, né? Desprovida de poder, mas de muita informação, aí chega lá, né? Não ora, não tem uma intimidade com Deus, né? Não tem aquele diálogo com Deus e chega em cima do altar, pega, não sou contra quem leva o seu iPad, mas uma grande parte pega seu iPad, abre, passa informação para o povo e tá bom. E se aquelas informações ali fez você chorar,
uma mensagem que faz muita gente chorar, mas não muda, continua o mesmo sem vergonha, continua a mesma fofoqueira, a mesma reclamada, o mesmo sem vergonha, e não muda. Essa é a geração que está aí. Meu irmão, quem está me ouvindo me perdoa, mas um evangelho que não te transforma não é evangelho, é massagem que está te dando. Aleluia. É verdade. É massagem. É verdade. Né, não? É verdade, é sério, é muito sério. Pastor, mas quando o senhor fala a respeito de Elias aí, né? Isso é tremendo. Elias tipifica, né? E simboliza uma igreja protestante, né? Quando Elias surge no contexto de Israel, Israel está passando por uma crise espiritual muito grande e uma crise moral. A crise espiritual é porque Acabe decidiu contrair núpcias com Jezabel, né? Jezabel é filha de Etibaal, e a Bíblia diz que Jezabel, quando ela contrai núpcias com Acabe, ela traz o paganismo, né, de Baal, introduz dentro de Israel. A idolatria está dentro de Israel, né? Primeira crise é a crise espiritual, né? Espiritualmente, Israel está passando por um declive muito grande. Está descendo porque os ídolos foram postos dentro de Israel por ordem de Jezabel, esposa de Acabe. Acabe decidiu casar-se com Jezabel. Jezabel tipifica e simboliza o mundo. Casou-se. A segunda crise, que é notória aqui, entendeu? Uma crise sacerdotal. Os sacerdotes e os profetas estavam comendo a mesa de Jezabel. Eles tinham se aliançado, pastor. Havia uma aliança, né? Jezabel conseguiu trazer para si os profetas. Conseguiu colocar todos à mesa com ela. E agora eles profetizavam segundo aquilo que Jezabel queria ouvir. Aí Deus, porque toda vez que Deus quer despertar o seu povo, ele cria uma situação. A Bíblia diz que surgiu no contexto de Israel Elias, o tesbita de Gileade. Quando Elias chega em Israel, ele diz, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Oh, glória. E a Bíblia diz que Deus cerrou os céus. Aleluia. Aleluia. E a chuva não descia, pastor, nem no orvalho. E o interessante, pastor Júnior, eu sei que o senhor é conhecedor desse texto, né, mas a minha alma fica tremendo. Minha alma treme de alegria. Pastor, o interessante é que Deus cerrou os céus. E a Bíblia diz que a seca chegou até o palácio. A seca chegou no palácio. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não consegue fazer. Sabe o que é tremendo aqui, pastor? A mesma crise do corona que está atingindo o pobre necessitado, está atingindo quem mora nos condomínios fechados, pastor. Verdade. O mesmo, olha como Deus é. Naramacalassúria. O mesmo medo que pousa sobre quem está andando de metrô, entendeu? Está também na alma de quem está andando de BMW. Tudo com máscara, com medo, pavor. A Bíblia diz que a crise chegou em Israel, e quando essa crise chegou dentro de Israel, pastor, a palavra do Senhor diz que Acabe começou a procurar água, porque o gado estava morrendo. E passado o tempo, Elias decide encontrar-se com Acabe, e quando Elias vai ao encontro de Acabe, a palavra do Senhor diz que Obadias, ao ver Elias manda Obadias notificar para Acabe, resumindo. E a palavra do Senhor diz que quando Obadias fala com Acabe que encontrou Elias, Acabe então vai questionar concernente a aparência. E Obadias vai descrever, e Acabe reconhece que Elias. E quando Acabe encontra com Elias, pastor, Acabe vai verbalizar e dizer da seguinte maneira: és tu o perturbador de Israel? E Elias vai dizer: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, porque desobedeceste a Deus e seguiste os balaítas. A desobediência, ela atrai maldição. A desobediência. Pastor, uma nação que abraçou a prostituição, uma nação que abraçou o homossexualismo, na Macalassúria, uma nação que abraçou a idolatria. A idolatria entrou na igreja protestante, está dentro da igreja. Eu vou falar algumas coisas aqui, pastor.
rapidamente. Fala, Crente usando kippá, crente usando talit, crente fazendo uso da Arca da Aliança. Pastor, crente na caravana para Israel, orando no Muro da Lamentação, pastor Júlio. O senhor está entendendo esse negócio? Crente colocando a cara no Muro da Lamentação e inclinando. Pastor, nós não estamos chamando o Messias para vir na terra. Nós agora estamos aguardando o Messias vindo dos céus, ô glória. Aleluia. Verdade. Aleluia. O judeu tem esse comportamento porque o judeu não acredita na divindade de Cristo. Mas nós recebemos Jesus como Senhor e como Messias, como Salvador. Nós não temos que prostrar no Muro da Lamentação. Nós não temos que colocar o kippá, nem levantar a Arca da Aliança, oh glória. Nós temos o Espírito Santo. Nós aguardamos o Salvador nas nuvens, oh glória. Aleluia. Nós aguardamos o Senhor nas alturas. Agora escuta para o senhor ver. A desobediência, a Bíblia diz que como o voo do pássaro, e como o pouso da andorinha, assim a maldição sem causa, ela não tem lugar. Olha bem, como o voo do pássaro e como o pouso da andorinha, assim a maldição sem causa, ela não tem lugar. Tem tradução que diz que ela não tem efeito. Olha bem, uma geração em que faz apologia ao homossexualismo. Pastor, o Brasil baixou o nível de uma tal maneira que agora já tem pastores gay. Verdade. Pastora, igreja gay. Bíblia gay. Rapaz, isso é brincadeira. Isso é provocar Deus, rapaz. Isso é provocar Deus. E eu vou dizer algo aqui nessa live. Pode fazer Bíblia gay. Pode fazer igreja de gay. Pode ter pastor gay. Pode ter culto gay. Só não vai ter arrebatamento para gay. Arrebatamento não vai ter. Céu não vai ter. Viu? Então você pode fazer Bíblia, pode fazer igreja, pode consagrar pastor gay, mas uma coisa fique sabendo, em nome de Jesus, arrebatamento nenaninha não. Arrebatamento é só para a noiva do Cordeiro, para a igreja que está debaixo da palavra, ô glória. Para a igreja que anda em santidade, que crê na palavra, que guarda a palavra. Agora, esse evangelho não pode ser pregado. A ira de Deus contra o Brasil é porque estão amarrando a boca dos profetas. Ó, você prega aqui, mas não toque Maria, porque nós somos amigos do pessoal da idolatria. Você prega aqui, mas não fala do homossexualismo, porque tem um menino que canta aqui, ele é gay. Você prega aqui, mas não fala do divórcio, porque tem 4 pastores aqui atrás que trocou de mulher, entendeu? Vão fazendo conchavo, fazendo aliança. Vão tentando colocar atadura na boca, mas eu profetizo, pastor, que na boca do Senhor ninguém vai colocar atadura. E eu declaro que na minha boca e de alguns que não se curvaram, ninguém vai colocar atadura. Nossa boca vai falar o que Deus manda para a glória do nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, ó, pastor, o casamento de Acabe com Jezabel simboliza uma igreja casando com o mundo. Verdade. Casando com o mundo. Aí Deus manda Elias. E quando Deus envia o profeta Elias, Elias profetiza a seca. A seca chegou até o palácio. A crise chegou no palácio. O dinheiro compra a cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro compra a comida, mas o dinheiro não compra o apetite. O dinheiro compra carro, mas não compra liberdade para ir e vir. Ô glória, ô glória. O dinheiro dá colegas, mas o dinheiro não dá amigo. Ô glória. Arabacalacéria. Aleluia. Agora, a prata e o ouro não pode livrar o homem, ô glória. Agora estão todos debaixo da mesma nuvem. A única forma de receber o livramento é humilhando diante de Deus. E eu quero chamar essa nação para se humilhar diante de Deus, para rasgar o coração e não as vestes. Eu quero chamar essa nação para se humilhar, para chorar, para confessar os pecados, para pedir perdão, para consertar diante de Deus, para pedir a Deus para poder entrar na vida. Falar, Deus, arranca aquilo que não provém do Senhor da minha vida, aquilo que te entristece, em nome de Jesus.
E eu quero voltar a andar no teu caminho, no caminho da verdade. A Bíblia diz que agora que Elias, né, encontra com Acabe, Acabe diz para Elias: és tu perturbador de Israel? Elias vai dizer: não, eu não sou perturbador de Israel, não, mas tu e a tua casa, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaítas. Verdade. Pastor, quem perturba não é quem fala a verdade. Quem perturba é quem abraça a mentira. Guarda isso aí. Quem perturba não é quem prega contra o pecado. Quem perturba é quem prega para saquear o povo. Quem olha do altar para a nave e não vê ovelha, vê cifrão. Quem olha do altar para a nave e não está preocupado com o arrebatamento, está preocupado com o arrecadamento, está preocupado com quanto vai arrecadar e não com o arrebatamento. Mas eu profetizo que Deus vai colocar no coração, ô glória, o desejo pelo arrebatamento, ô glória, aleluia. Se é para ficar de pé, vamos ficar de pé, ô glória. Se é para ser crente, vamos ser crente, aleluia, ô glória. Glória a Deus. Não vamos servir pela metade, não. Ó, vamos ter amizades, vamos ser popular, vamos ser amigos de todo mundo, né? Tratar todo mundo bem, dialogar com todo mundo, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na glória. Nós estamos aqui de passagem em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Ô, glória. Ô, glória. O senhor está pregando aí, eu estou aqui pensando, eu estou lembrando aqui de Jonathan Eduardo. Quando ele se preparou durante 3 dias para pregar aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado. É interessante que durante a mensagem o povo viu o chão se abrir e o povo se agarrava às colunas da igreja com medo de descer ao inferno. Interessante, enquanto Jonathan Eduardo pregava, o povo segurava as colunas do templo com medo de descer ao inferno. Meu Deus. Os pregadores de hoje, em vez de os crentes, enquanto estão ouvindo eles pregar, segurados na coluna também, estão segurando a chave de carro, chave de casa. Infelizmente é o que está acontecendo nessa hora final. Mas glória a Deus. Eu ainda vou fazer uma vigília para que eu e o Senhor pregue. Nós dois. Amém, meu pastor. Meu pastor, eu fiquei muito feliz em encontrar com o senhor em Patinga, sabe? Nosso último encontro foi em Patinga. Fiquei muito feliz. Falei, rapaz, mas Deus não prepara para me ver esse homem. Rapaz do céu, vontade de te abraçar, viu? Mas uma certeza eu tenho, pastor Júnior. Se não me encontrar com o senhor aqui, debaixo da árvore da vida, nós vamos assentar lá e conversar, em nome de Jesus. Vamos sim, ó. Tem muita história para contar. A gente vai estar junto, homem de Deus. Não só aqui na terra, mas no céu. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Juarez, e eu quero se utilizar do Senhor aí, aproveitar, para a gente fazer uma oração por esse povo que está aqui na live. São mais de 5.000 pessoas que estão conosco aí 1 hora. 5.000 pessoas. Estamos agora pregando para 5.000 servos de Deus que estão sendo fortalecidos por essa mensagem aqui nessa live. E eu quero louvar muito a Deus pela sua vida, homem de Deus. Muito, muito mesmo. O Senhor trouxe palavras do céu, edificou nossa vida aqui hoje. Hoje eu parei só para ouvir. Sentei para ouvir o Senhor pregar e fui muito alimentado pela palavra que Deus lhe usou. Não só eu, mas as pessoas que estão aí. Eu estou muito feliz por ter ouvido o Senhor nos abençoar nessa noite. A honra é toda minha, pastor. Essa palavra poderosa. E eu queria que o Senhor, nesse momento aí, levantasse a voz em oração pela vida das pessoas que estão aqui nessa live. Amém. E pela nação brasileira, que está passando por um momento muito difícil, mas a orientação foi dada. O mundo está em crise, mas nós continuamos em Cristo e na rocha, em nome de Jesus. Aleluia. Só pode orar por nós aí, homem de Deus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, porém, confiamos no Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós entendemos e sabemos, ó Deus, que se nós nos prostrarmos na Tua presença e clamarmos a Tua misericórdia, o Senhor dos céus nos ouvirá. E nesta hora, Pai, eu dobro a minha cerviz, a minha coluna,